Dentes e mucosa, cigarro é um horror, né? Cigarro e bebida é um horror, imagina. É tudo uma coisa só, Essa na verdade, associação né? com o cigarro tem alguma coisa a ver com a parte de intestino Porque grosso? uma coisa assim, às vezes eu sempre brinco quando estou dando uma aula sobre câncer de intestino e tu começa a dizer assim, quais são os fatores e por que te leva a descobrir. E aí tu põe assim, a lista de coisas que pode ser protetoras, a lista de coisas que podem ser agressoras. Daí a pergunta assim, se gasta milhões tentando se descobrir isso, né? E uma doença que as pessoas sabem qual é o fator, que é o cigarro, as pessoas compram na esquina. Né? Então, assim, no intestino nós queríamos ter um fator que a gente pudesse assim, esse aqui evita ou esse aqui dá. Né? O que a gente conhece, que é o cigarro, as pessoas continuam consumindo, mesmo sabendo, então não é a pessoa fuma e ela, não, agora não vou comer carne vermelha. Né? Existe uma associação de que as pessoas que são fumantes, elas têm uma incidência maior, elas têm mais câncer de intestino do que as não fumantes. Mas tu não consegue ainda determinar qual é o fator específico do cigarro lá na mucosa do intestino, como tu já sabe do pulmão. Então, assim, o que eu como, o que eu não como, isso passa por tudo. Né? Então, qual é o fator que vai levar? Se tu tenta descobrir um fator, e quando tu sabe as pessoas continuam consumindo, né? Então isso é uma coisa, uns paradoxos que se tem. Na verdade, a gente já trouxe vários colegas aqui, né? E o cigarro, se por um lado ainda não está comprovado que eventualmente possa causar um câncer de intestino grosso, bem não faz. Não, ele piora. Da mesma forma que o álcool, bem não faz. Então, em alguns casos já definidos, como na tua área, né, que pega o tubo digestivo mais alto, quer dizer, se sabe que o cigarro, a bebida e algumas outras coisas podem causar o câncer. Então, como tu disse, né, em vez de ficar procurando chifre em cabeça de cavalo, carne vermelha, então vou evitar, evite de fumar e de beber, que pelo menos já está comprovado que bem não faz. Eu sempre digo uma coisa assim, se a gente for assistir os programas de TV com as pesquisas que são iniciais ou pesquisas em laboratório, né? Se toda semana a gente fizer uma lista do que a gente deve comer e fizer uma lista do que a gente não deve comer, daqui a pouco ou tu pode comer tudo ou tu não pode comer nada. Porque uma semana diz que o tomate previne isso, outra semana diz que a cenoura dá mais depois não pode disso. comer. Então, assim, se tu for fazer uma lista, porque esses estudos são coisas que estão tentando se descobrir. E isso já é comprovado. Os estudos em laboratório, que tu põe uma cobaia para comer aquilo ali, é uma coisa diferente do que uma dieta, né, ao longo da vida. Então, por isso que é difícil tu determinar quanto que a pessoa come ao longo da sua vida e quanto que ela come. Então, a pessoa que come churrasco eventual, né, ela tem risco de ter câncer de intestino, o mesmo das pessoas que, né, desde que ela não tenha os outros fatores. Né, até que a gente consiga recomendar alguma coisa. Né? Então, o que a gente começa... Bom senso. Né? O que a gente começa a ver hoje, né, e os pacientes, os que têm a doença, eles sempre te perguntam, mas eu teria alguma maneira de ter evitado a doença? Então, assim, a gente começa a ver que as pessoas, elas vão no médico, elas dosam o seu colesterol, elas tratam lá, né, com o ginecologista, e nenhuma dessas pessoas encaminha eles para fazer o exame do intestino. Então, assim, às vezes a gente diz, o paciente ele vai morrer de câncer de intestino, mas com colesterol bom e tomando medicação. Com o resto do bem. Né? Então, a gente tem que, essa oportunidade, assim, de as pessoas terem o que falta para as pessoas? A informação. E os pacientes, eu sempre digo assim, eu não conheço nenhum paciente que se arrependeu de ter feito o exame, mas vários que se arrependeram de não ter feito. Mas você não saia daí que a gente já volta. Nós estamos voltando, falando justamente sobre intestino, né? Intestino grosso, intestino delgado, doenças, prevenções. O que é estetohepatite, Zé? Eu acho uma coisa interessante para comentar, para evitar aquela visão que o gastroenterologista é sinônimo de estômago. Né? Antes a gente também trata algumas outras áreas. Estetohepatite é uma situação... As pessoas têm a ideia de hepatite de vírus, hepatite de remédio. A estetohepatite é uma entidade, por assim dizer, nosológica nova. Né? É um fígado gorduroso. É um fígado gorduroso que está inflamado. E é uma situação que existe progressão, uma situação clínica que pode vir a ser cirrose
e como cirrose pode virar assim, um câncer de fígado. Por excesso de peso, na verdade, isso é uma doença dos obesos. Deposição de gordura. Não necessariamente. Também é dos obesos, está associado a dislipidemia, seja colesterol alto, triglicerídeos altos, pode estar associado a diabetes, né, alguns outros distúrbios hormonais. E o interessante assim, que ela é assintomática. A pessoa nem fica A pessoa amarelinha, nada? Não fica amarelinha, ela tem lá o seu fígado, está inflamado, é levezinho, não dá sintomas, não dá azia, não dá gastrite, não dá dor de barriga. E esse achado, eventualmente, a pessoa vai fazer uma ecografia, porque tem pedras na vesícula, ou vai fazer uma ecografia porque acha que está grávida, ou tem cálculo renal, como o parente de vocês, e o colega, ao fazer o exame, passa o aparelho e diz, não, seu fígado está um pouquinho inflamado. Ou por exames de rotina, a pessoa está fazendo algum exame, o colega pediu enzimas do fígado. Então, é uma situação bastante preocupante, porque as doenças, quando a gente entende exatamente como elas começam, quando a gente tem uma ideia da história natural, o que houve, o que causa, o que desencadeia, fica muito mais fácil. Essa aí a gente não tem muitas ideias, tem essas associações com as síndromes plurimetabólicas, sobrepeso, sedentarismo, mas ela é uma doença que a gente ainda não tem muito o que fazer, e o que a gente tem para fazer sempre é difícil, né? A pessoa tem que reeducar a sua alimentação, a pessoa tem que começar a fazer mais atividade física, né? Existem várias coisas que estão sendo pesquisadas, as estatinas, o uso de vitamina E para melhorar essa situação. Diz uma coisa... Associado com que alimentação? Mais gordurosa? Gordura. Tu falaste as pessoas que tomam AS, tá? Que vão no cardiologista e recebem e começam a tomar AS, então elas podem fazer uma úlcera. Sim. E aquelas pessoas que têm o hábito de tomar vitamina todos os dias, isso pode fazer mal? Pode fazer mal. Eu costumo brincar que quem inventou essas coisas de vitamina foi o Linus Pauling, que me infernizou no colégio com a tabela periódica. Ele tomava vitamina C, toneladas, morreu com Urinava tudo em seguida. O problema é que ele felizmente urinava toda. O excesso de vitamina E da cistite hemorrágica pode provocar cálculo renal. Algumas vitaminas a gente diz são hidrossolúveis, ou seja, elas se dissipam. Outras vitaminas, elas elas são elas se guardam nas gorduras. Excesso de vitamina A pode dar lesão hepática, pode dar hepatite medicamentosa. O uso de vitamina é indicado quando as pessoas têm carência ou quando precisam dessas vitaminas. Não é por ser natural, né, uma vitamina, um sal mineral, não é por ser da natureza que não tem efeito colateral. Então, o uso de vitaminas de maneira indiscriminada é deletério. Esses compostos vitamínicos, vários, se não a grande maioria, pelo menos, tem ferro, por exemplo. O ferro se deposita no organismo, é um metal pesado, existem doenças relacionadas ao acúmulo de ferro, né? Hemociderose, é um tipo de problema hepático relacionado, por exemplo, ao ferro. Né? Então... Isso que tu falou é muito importante porque, assim, na verdade, quem trabalha... Eu, graças a Deus, eu não faço mais medicina doença. Meu negócio é cirurgia plástica. Mas quando eu fiz cirurgia geral, e a indicação era específica, quer dizer, quando é que tu usa vitamina? O cara que está acamado e que fez uma cirurgia e que vai ficar mais de 6 ou 7 dias sem poder comer. Quer dizer, o cara que se alimenta, a pessoa que se alimenta normalmente, que come verdura ou que come uma frutinha, ela dificilmente vai ter uma carência, também, né? claro. Então, ela não precisa fazer uma suplementação. Uma coisa que é da área dos dois e que se confunde muito, né? O paciente com sangramento, como tu falou, Luciano, tá? O sangramento digestivo, ele pode ser vivo ou não, né? Na tua área, o sangramento, via de regra, quando acontece em grande volume, é que ele vai chegar vivo lá embaixo, né? Mas dificilmente bem isso mais acontece. Difícil. É uma exceção à regra. O meu sangramento, na verdade, o paciente teve úlcera, essa úlcera sangrou e ele vai exteriorizar ela vomitando, se for um volume grande com sangue vivo. Se aquele sangramento foi aos pouquinhos, ele vai irritando, ele sai como uma borra de café escurecido. E nas fezes ele sai preto como isso aqui. A gente chama de melena, tem um odor característico, tem uma consistência. O metal, né, o glóbulo vermelho é composto de uma parte que inclusive tem ferro. Então isso é oxidado, por assim dizer, pelo suco gástrico que vai chegar lá embaixo pretinho.
né? O meu sangramento vivo, rutilante anal, é da área do Luciano. Assim, né? São outras... Porque E não é só hemorroida, né, Luciano? o que a gente tem assim de orientação para as pessoas que estão doentes ou não, é saber respeitar o que o seu organismo está lhe dizendo. A gente ter sangue que sai no vaso, ou que sai no papel, ou que sai nas fezes, não é normal. Isso não é. Então, assim, existe uma associação, né? Ah, não, mas eu sempre tive isso, né? Então, assim, existe, às vezes, as doenças concomitantes. Tu pode ter sangramento de uma origem do ânus e tu pode ter uma doença um pouco mais acima que sangra também. E aí, esse sangramento, a pessoa, eu sempre tive isso. E aí, ela não valoriza. Então, assim, mas assim, perguntar, as pessoas normais têm sangramento pelo ânus? Não. Então, tu ter sangramento num volume pequeno, tanto faz que seja fora das fezes ou misturado com as fezes, não é normal. Então, o organismo está te dando um sinal, olha, tem alguma coisa errada. Quando tu leva 5 anos, 10 anos para tu ir procurar um médico para tratar, tu está jogando com a sorte. Quer dizer, tu pode ter a sorte de não ter sido nada, né? Mas tu pode ter uma doença grave e aí tu não tem mais como remediar. Então, assim, tu não tem que pensar, não, mas eu devia ter visto antes. Às vezes tu não tem a chance. Às vezes o único sintoma que as doenças do intestino e às vezes do estômago têm é alguma coisa que sai pelas fezes. Então, assim, tu ter algum sangramento, tanto faz o volume ser grande, isso assusta mais as pessoas e faz com que elas procurem, quer dizer, quando tu sangra mesmo, ou umas fezes pretas, escuras, ou sangue isso faz com que as pessoas procurem a emergência porque elas se assustam, mas aquele outro sangramento que ela tem, eventual, não é normal. Então, ela tem que tratar. Qual é a principal origem? Aí depende da faixa etária, de uma série de fatores. A doença hemorroidária, que são vasos que a gente tem no ânus, é uma doença comum? É. Elas podem sangrar pelas fezes? Podem. Sempre isso que acontece? Não. Então, assim, quando tu passa o papel e tem sangramento, né, não é uma coisa normal. Então, isso tem que fazer com que tenha um alerta. Ah, não, mas eu sempre tive isso. Né? Até que um dia tu apareça outra coisa junto. Então, a nossa grande preocupação é a coisa tardia dos pacientes. Né? A gente sempre brinca, quando morre alguém famoso, né, de câncer de intestino ou tem uma doença grave, né, qualquer coisinha que as pessoas têm, elas vão no consultório. Ah, tive um sangramento, estou me doendo a barriga, eu quero fazer exame. Aquela pessoa passou aquela semana, já voltou ao normal. Então, a história das pessoas é muito preocupante. Porque tu pode ter uma doença do ânus que tu sempre teve, que tu sempre sangrou, e o teu organismo está te dando um outro sinal que tu acha que é a mesma coisa. Então, assim, sangramento que sai junto com as fezes, ou no papel, ou que pinga no vaso, tem que ser investigado. Né? As pessoas, existe algum remédio que tu trate as doenças do ânus, tipo para hemorroidas, pomadas? Nenhum. Aquilo é uma doença que tu tem, ou tu trata ela de maneira adequada com o especialista, né? Não é na farmácia. Nenhuma dessas medicações, muito menos de tomar e muito menos de passar. Né? Isso aí é para o remedinho de tomar ou de passar, na verdade, ele vai tratar a fase aguda da dor. Não, ele não trata nem isso. Eu acho que só piora. Né? Ele Ele não atrasa a chegada Não, mas ele colega, ele não... Eu digo a dor, tipo assim, existiam analgésicos ou anestésicos Mas que o locais não pessoal adianta. passava. É isso que eu estou dizendo assim, ele não... A coisa local ali, nenhuma dessas anestésicos locais funcionam. Vai né? continuar sentindo a dor igual. Né? Igual, às vezes piora. Então, assim, tem que ir no médico sempre. Tu tem que investigar o que está acontecendo. Comprar uma pomada na farmácia, um creme, primeiro que não vai adiantar, não vai funcionar. Né? E tu só vai botar o teu dinheiro fora. Né? Se era para melhorar, vai melhorar sozinho. Mas não existe medicação que tu tome que tu passe. Né? Então, as pessoas têm que começar a valorizar o que tem e começar a procurar de maneira adequada. Porque eu acho que o grande problema desses sangramentos, como tu tinha falado, né, Eduardo, é que muitas vezes eles são... muitas vezes não, na grande maioria das vezes eu acho que é assintomático. O cara só olha e vê o que aconteceu. Né? Mas não tem dor, não mas tem dor, né? Deveria se assustar. Eu sou dessa teoria. Né? O sangue foi feito para andar dentro de vasos. Se está do lado de fora... porque algumas outras doenças que causam dor, por exemplo, fístula anal. Esse meu primo que eu te falei que consegue mandar a mãe examinar por ele,
o cara tem uma fístula. Agora, na grande maioria, eu acho que o cara com fístula ou com abscesso anal, bom, esse vai procurar, porque ele não aguenta a dor. Né? Porque o que acontece assim, a gente tem no ânus as doenças que são agudas e as doenças que às vezes são crônicas. As doenças agudas, tipo assim, as mais comuns é uma complicação que às vezes acontece nas hemorroidas, nem sempre doentes ou não, que ela coagula. Então ela faz uma bolinha, que se chama de trombo hemorroidário. Como se fosse um hematoma. Dói também, né? Dói bastante. Então isso faz com que os pacientes venham. E a outra é a infecção. Então para fazer o diagnóstico de uma e para outra, tem que examinar. E uma coisa, até para a gente deixar claro, como é simples hoje em dia a cirurgia da hemorroida, né? Como é importante as pessoas buscarem, eu tenho lá em casa meu esposo que já fez, como é simples e não dói, e não, né? Porque as pessoas antes tinham medo da cirurgia, né? O que a gente tem hoje, né? Esse é o avanço das coisas que tem, assim, quantos pacientes hoje a gente opera dos que têm doença hemorroidária, dos que têm doença? Em torno de 20%, 10%. A grande maioria tu trata os pacientes sem precisar operar. Porque as hemorroidas que são dentro, que é onde dá os mais sintomas, a gente consegue eliminar elas no próprio consultório, sem doer, sem fazer anestesia, sem nada. E aí aquela pessoa que ficou sofrendo 10 anos com medo, e a história dos pacientes que viajam com bacia e não sei o quê, e aí tem 1000 histórias pitorescas a respeito disso. Quando tu vai lá, faz no próprio exame, que é um exame de 1 minuto, e tu começa a resolver uma doença que ele tem há 10 anos, eles perguntam, mas por que eu não vim antes? Né? Porque quando é que tu opera os pacientes? Quando tem uma doença externa sintomática. Hoje, com os recursos que se tem, analgésicos, técnicas menos radicais, né? Tu trata a doença que incomoda, o pós-operatório é muito melhor. Então, assim, mas a grande maioria tu não precisa tratar cirurgicamente. Então, e às vezes os pacientes chegam e dizem, mas por que eu não fiz isso antes? Bom, então esse é o nosso recado para você, né? Então, a gente espera que com o programa de hoje, embora dá até pena de acabar, né? Porque sempre ficam assuntos que a gente... Mas com certeza nós vamos chamá-los de novo. Ah, né? com certeza, porque estava Porque tão a gente bom. não consegue quer esgotar, a gente vai né? dando pinceladas. Doutor Eduardo, doutor Luciano, pela presença de hoje. Nossa, eu que agradeço. Deixar para vocês esse recado, né? Sempre procure um bom especialista, se alimente bem, né? Nunca deixe, né? Se você vê um sangramento, nunca deixe de procurar imediatamente o médico. Não ache que isso é normal, né? E sempre procure um especialista. A gente sempre procura deixar esse recadinho para você. Não vá numa emergência. Claro que as emergências são ótimas, mas sempre que puder, vá direto ao especialista, né? E a prevenção do câncer de intestino grosso é o exame. O exame, fazer a colonoscopia aos 50 anos. A prevenção do exame do câncer, eventualmente do esôfago ou alto, passa principalmente por, primeiro, ter um bom gastro e evitar cigarro, bebida. O bom senso, por assim dizer. Bom né? senso. Isso. E não deixe de nos assistir no próximo sábado e entre no nosso site www.programavivamais.com.br. Lá você pode assistir todos os programas maravilhosos que já tiveram, com os profissionais maravilhosos que sempre estão aqui conosco. E lá dá para sugerir pauta, clicar no Assista Aqui, participar. A gente sempre gosta da sua participação e a gente se encontra no próximo sábado. Até lá!